Eu sou o Ernesto Manuel, estou aqui a falar para vocês a partir de Angola, Luanda, aqui no edifício Viena Shopping, tá? Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o passo a passo para você se tornar um agente bancário. Olha, se você quer abrir um agente bancário, não abra sem assistir esse vídeo, tá? E assista até o final, porque eu vou te mostrar aqui o passo a passo para te tornares hoje um agente bancário, tá? Então, hoje eu vou falar disso porque tenho uma vasta experiência em termos de serviço de agenciamento bancário. Nós, Grupo Olho Singelo, onde hoje eu sou o CEO, o serviço de agenciamento bancário faz parte do portfólio do grupo. Por essa razão, então, eu consigo aqui apresentar para você dicas interessantes sobre como você pode fazer para se tornar hoje um agente bancário, tá? Então, primeiramente, deixa-lhe dizer que o primeiro passo, primeiríssimo, para você se tornar um agente bancário, você tem que abrir uma empresa, constituir uma empresa. Você tem que ir para o guichê único de empresas, vai lá abrir a empresa, cria, organiza a empresa em termos legais, ok? E depois de abrir a empresa, então você vai automaticamente ir para qualquer instituição financeira, qualquer banco, e abra lá uma conta bancária. Claro, nós hoje no mercado temos 21 bancos comerciais. Nem todos os bancos comerciais têm o serviço de agenciamento bancário. Então você tem que ir exatamente em um banco onde tem o serviço de agenciamento bancário. Quando chegares lá no banco, abra uma conta, porque você tem necessariamente de ser um cliente do banco. Então, há algumas instituições financeiras que exigem um tempo mínimo de relacionamento entre o cliente e o banco. Talvez na instituição em que tu fores vão exigir 2 anos, há algumas instituições que exigem menos, outras talvez um pouco mais, mas a verdade é que tem sempre necessário haver uma relação entre o cliente, no caso a empresa, e o banco. Vá lá, abra conta bancária, tenha certeza de que esse banco tem o serviço de agenciamento bancário e começa a ter então a relação com o banco. Passando o tempo que eles exigem, tempo mínimo para que você possa se tornar um agente bancário, então ali já começas a ser elegível para poder então abrir um agente bancário. Passo número 1, tá, pessoal? Constituir uma empresa e se tornar cliente de uma instituição financeira que tenha esse serviço de agenciamento bancário. Então, o que é que você vai fazer como agente bancário? O agente bancário é um prestador de serviço de uma instituição financeira. Ele facilita a inclusão financeira das pessoas, né? Logo, você vai prestar todos os serviços inerentes àquela instituição financeira, como, sobretudo, os principais serviços: abertura de conta, depósito, levantamento, emissão de cartões multicaixa, pedido de extrato, alguns serviços que você, inicialmente como agente bancário, não vai ter como fazê-lo diretamente no agente bancário, mas todo o agente bancário fica acoplado a um balcão da instituição financeira. Então, você vai ser a ponte, por assim dizer, o elo de ligação entre a instituição, o balcão, ou seja, a instituição financeira e o cliente. Então, aqueles serviços que tu não terás como vender ou oferecer ao cliente, tu vais ser apenas a ponte. Vais receber a solicitação e automaticamente transportar essa solicitação para o balcão que solicitou aquele, ou seja, o balcão onde você está afiliado.
Uma vez solicitado ali, o balcão depois vai então responder por e-mail, claro, ou até mesmo vai dar seguimento à solicitação que o cliente fez. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina a solicitação de um extrato bancário. Você vai lá, pede o extrato bancário, como o agente bancário não oferece esse serviço na hora porque ele não tem acesso às contas dos clientes por uma questão justamente de confiabilidade, sigilo profissional. Os clientes do banco são clientes do banco. Entretanto, você é apenas um prestador de serviço, não pode ter acesso a tudo, todo o circuito financeiro. Então, tu recebes a solicitação do extrato bancário, mandas para o balcão vai mandar um e-mail com o extrato bancário do cliente. Claro, o cliente vai preencher um formulário a solicitar esse extrato bancário. Mas alguns outros serviços, como por exemplo a solicitação de crédito, ok? De um crédito, onde tu vais começar com o processo, porém não vais terminar o processo, vais mandar esse processo para o balcão. Então, tu começas ali a organizar o processo, depois pegas, encaminhas o cliente para o balcão, onde você está afiliado como agente bancário e ali o balcão vai dar seguimento àquela prestação de serviço ou à venda daquele produto. E assim acontece com muitos outros produtos que os agentes bancários têm, de certa forma, limitação. Mas tu tens uma série de serviços dentro do agente bancário que podes fazer, tá, ao abrires o agente bancário. Logo, você tem que dominar para se tornar elegível a abrir um agente bancário. Tens que dominar todos os serviços que um agente bancário faz. Este é um passo importante. Quando tu dominas, você consegue transmitir com alguma confiança, com convicção, quando o cliente vem a seu agente bancário. Consegues dizer que serviços é que vocês conseguem prestar e como prestam, quais são as limitações, quais são todas as abrangências que vocês têm ou liberdade de fazer diretamente no seu agente bancário. Então, você tem que ter o domínio disso. Por outro lado, como empresa, o banco, como normalmente trabalha com empresa, você tem que estar organizado. A tua papelada tem que estar bem organizada. Você não pode ter, por exemplo, problemas com fisco, tá? Você tem que ter os teus impostos em dia, tens que ter toda a documentação, que o banco faz sempre ali uma lista, um checklist, onde enumera ali uma série de exigências que você terá de cumprir, uma série de papeladas que você vai ter de ter. E eu vou falar aqui, não se preocupa, vou passar todos os detalhes da documentação que é o básico, tá? Você deve necessariamente ter. Então, a tua empresa deve estar muito bem organizada. Uma vez constituído, você começa por pedir um certificado de admissibilidade quando crias uma empresa. Estás a constituir a empresa, certificado de admissibilidade é o primeiro passo, onde você vai dar um nome à sua empresa. Depois vai dar todos os outros passos que o guichê único já vai orientar-te todos os outros segmentos que tens de fazer, desde o tratar o NIF, tem que ter os sócios, pode ser uma empresa de caráter pessoal ou unipessoal, pode. Então, vais organizar ali o NIF, a certidão comercial, o alvará, tá? Você mesmo tem que ter um bilhete de identidade que esteja válido, tá? E ali então estás minimamente organizado para começares a cumprir aqui os requisitos que o banco exige dentro daquilo que é a relação entre o cliente com o banco, tá? Por outro lado, há alguns bancos, como já disse, exigem no mínimo 2 anos. Outros bancos exigem menos. Então, para que você tenha a certeza do tempo,
que você tem de ter de relação com o banco, vá mesmo a uma instituição financeira. O banco que você achar conveniente fazer a abertura ou prestar os serviços de agenciamento bancário, vá lá ter, e então este banco vai lhe passar todos os requisitos. Mas deixa já lhe dizer uma coisa, eu estou a fazer essa live justamente porque muitos funcionários, mas isso você vai dar conta quando fores a um balcão, muitos funcionários bancários têm dificuldade de passar os detalhes sobre os requisitos necessários para a pessoa se tornar um agente bancário. Muitos. Então não estranha quando fores a um balcão solicitar essa informação. Não estranhe. Por que muitos têm dificuldade? Porque esse é um serviço que hoje quem começou a dominar com mais tempo, assim, o primeiro a implementar esse serviço de agenciamento bancário é o Banco BAE. E o Banco BFA também já está ali a fazer os serviços de agenciamento, o BNI e uns poucos outros bancos. Então, é um serviço que muitos não dominam. Infelizmente. Por exemplo, o Banco BAE teve a obrigação de abrir, inicialmente era um gabinete que cuidava somente dos agentes bancários. Tendo em conta o crescimento da procura dos serviços, hoje o Banco BAE já tem uma direção. Na direção de agente bancário, eles conseguem dar um acompanhamento mais personalizado. Então, esta direção tem domínio, tá? Consegue dizer com mais propriedade todos os requisitos, mas às vezes o funcionário do balcão não tem todos os dados. Eu mesmo tenho, às vezes, dificuldade de receber alguma informação complementar se eu for ao balcão. Mas como temos um gabinete de relacionamento entre o agente bancário com a instituição financeira, tudo fica mais fácil. Também podes pedir que sejas encaminhado para este gabinete. Este gabinete vai, de certeza, orientá-lo da melhor maneira possível para você conseguir organizar-se e poder, então, se tornar um agente bancário. Agora, um outro passo que é de extrema importância para você ser elegível como um agente bancário, trata-se da estrutura física. Tá? Veja, vocês estão a ver aqui esse espaço e eu estou a fazê-lo mesmo aqui no corredor do Viena Shopping, de propósito, tá? Para dizer que você tem de ter uma estrutura, um espaço físico, onde é um balcão, tá? Onde terás os serviços todos que vais prestar do banco ali, dentro daquele balcão. É uma estrutura que deva ter os mínimos de conforto possível para receber um cliente que vá ao teu ponto de agente bancário. O mínimo, tá? São condições mínimas. Um balcão, um computador, uma impressora, tá? Tens de ter internet. É preferível que o espaço seja climatizado. E tens de ter também no mínimo 2 colaboradores. 2 colaboradores que vão funcionar de forma permanente no horário de exercício do banco ou do agente bancário. Os meus agentes bancários, normalmente, eles trabalham com os mesmos horários que o balcão onde estamos filiados trabalha. Que normalmente é o tradicional, das 8 às 15. Mas o agente bancário, ele tem liberdade de talvez trabalhar até 16h30, 17, 18. Ele tem esta liberdade. Aliás, também existem alguns bancos, né? Alguns balcões, sobretudo aqueles que estão em shoppings, que eles trabalham até um pouco mais tarde.
Tá vendo? Eles estão desenhados para atender os clientes até um pouco mais tarde. Então, tu também podes definir se queres ter o teu agente bancário a trabalhar acima do horário normal da banca, que é das 8 às 15. Podes. Tá? Então, mas a verdade é que você tem de ter as mínimas condições de um espaço físico aonde, quando você for solicitar que a instituição financeira lhe dê a credencial para exercer as funções de um agente bancário, ela vai fazer uma visita de inspeção às tuas instalações e vai ver se de facto as suas instalações reúnem os requisitos básicos necessários para se tornar um agente bancário. Uma recomendação aqui que eu deixo, se não mesmo uma dica, né? Não cometa o erro de colocar o agente bancário em qualquer esquina. Saiba que aquilo é uma agência bancária, naquela forma mais simplificada, por assim dizer. Ela foi desenhada para, embora atender as pessoas lá nas zonas rurais, mas não significa dizer que deva ser qualquer espaço. Capricha. Eu, nesses casos, eu não meço esforço. Eu, quando estou para abrir um agente bancário, eu procuro mesmo caprichar. E não é, quando falo caprichar, não estou a dizer em gastar muito dinheiro. Não estou a falar em fazer um investimento muito alto. Tá? É só questão de gosto. Questão de capricho tem que ver com detalhes. Os detalhes nem sempre são muito caros. A pintura, o próprio balcão, o designer do espaço, ok? Como é que vai estar posicionado ali, talvez um banco de espera, tá? Tenha as agências bancárias como modelo, mas você vai pegar aquele modelo e vai fazer na forma, tipo em miniatura, a forma mais simplificada. Crias as condições básicas necessárias ali no espaço físico e depois notifica então o banco, aquela instituição financeira virá fazer uma expansão no seu espaço para ver então se aprova o espaço a fim de lhe dar as credenciais como agente bancário. O seu funcionário, os 2 colaboradores que vai selecionar para trabalhar naquelas instalações, eles têm de ter ali um nível mínimo de escolaridade média. É o requisito básico, né, para eles começarem a exercer a atividade de funcionários do agente bancário. Esses funcionários, juntamente com o currículo, os documentos dele, tu vais juntar, vamos falar agora, daqui a pouquinho, sobre a papelada, que normalmente o banco exige, tá? Então, tu vais juntar a papelada desses funcionários, vais juntar junto a todo o dossiê que o banco vai solicitar para dar entrada para liberar ali a licença de agente bancário que vai solicitar. Tá? Então, aqui vimos alguns passos básicos. Primeiramente, a constituição da empresa. Você tem que estar devidamente organizado. Segundo, vimos que você tem que, em termos de papelada, tem que estar muito bem organizado e depois ir a uma instituição bancária, abrir uma conta bancária. Ter um tempo de relacionamento e solicitar, então, o serviço de agenciamento bancário. Depois vimos que você tem que ter uma instalação. As instalações que vais criar, olha, há quem normalmente pega dentro daquilo que é o edifício que tem, onde já exerces outras atividades, do tipo atividades administrativas ou comercial, e ali pega um espacito pequeno, tá? Às vezes ali um 3x3, tá? 9 metros quadrados, e coloca ali o serviço de agenciamento bancário. Eu, nas instalações da Óleo Singelo, fica na Vila Sede de Viana, nós temos um espaço mais ou menos assim. Aquilo era uma gráfica com cybercafé, espaço de cópia, digitalização de documentos, serviços gráficos, e então a parte frontal nós fizemos uma pequena divisão
colocamos 2 balcões, 2 funcionários e lá a parte da frente, a vitrine, é onde se coloca a publicidade e um letreiro ali à frente para dar a entender às pessoas que aqui existe um serviço de agenciamento bancário. Tá, pessoal? Então foi um prazer falar para vocês. Um grande abraço a todos. Tá? E por favor, qualquer questão, não hesitem em mandar aqui um direct na minha página no Instagram. Tá? Mande um direct que eu vou sempre ter o prazer em responder-vos. Tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.